Então, por exemplo, aqui, tá, tem a articulação do meu joelho, tá? Não é um joelho muito bonito. Aqui, tá, a gente vai ter a patela, tá? A parte interna do joelho, tá? Ou a parte medial, a parte externa do joelho, tá? Ou a parte lateral, a parte, né, superior e a parte aqui inferior da articulação. Então, por exemplo, né, muitas pessoas às vezes referem dor na articulação nessa parte aqui mais anterior, né? Então, tem pessoas que referem dor nessa parte aqui mais anterior da articulação do joelho ou nessa região aqui que geralmente refere uma dor na parte posterior da patela. Essas dores aqui, elas são dores bem características, por exemplo, de condropatia ou condromalácia patelar, quando há, por exemplo, alguma lesão na cartilagem e a pressão, né, da patela com o fêmur de forma repetida pode gerar, por exemplo, quadros ali inflamatórios agudos e pode gerar dor. Então a pessoa ela geralmente refere dor nessa região aqui anterior do joelho, né, logo atrás ali da patela ou um pouquinho aqui abaixo da patela, tá? As pessoas que referem dor, por exemplo, aqui na parte mais medial ou na parte mais lateral, por exemplo, aqui a gente vai ter a linha articular. E entre essa articulação, por exemplo, né, do fêmur com a tíbia, a gente vai ter essa linha articular, né, e a gente vai ter os meniscos, né, que dão a congruência para essa articulação. Então, pessoas que, por exemplo, às vezes têm alguma alteração, por exemplo, do menisco, por exemplo, elas vão referir uma dor mais aqui lateralmente, por exemplo, ou desculpa, tá? Aqui na parte mais medial, tá? Se for menisco medial, né, ou às vezes aqui na linha articular, né, a parte mais lateral. Tá? E às vezes também se a pessoa, por exemplo, apresenta, né, uma síndrome do trato iliotibial, pode sentir também uma dor ou um desconforto nessa região. Agora, existem muitas pessoas que apresentam dor, por exemplo, próxima a essa região, tá, da articulação do joelho, e quando a gente vai fazer uma análise, quando a gente vai fazer uma inspeção, nem sempre, né, a dor ela está presente na região articular. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, aqui a gente vai ter a linha articular, aqui a gente tem a patela, então a articulação ela está aqui nessa região. Tá? Então, muitas vezes quando a gente faz uma inspeção, a gente começa, por exemplo, a encontrar pontos de dor. Esses pontos de dor, né, muitas vezes são os pontos que sinalizam uma dor que, por exemplo, parece uma dor articular, mas que nem sempre é uma dor articular. Então, são dores que, por exemplo, quando palpado, né, quando a gente faz essa pressão, ela está fora da articulação. Então, eu sempre gosto, por exemplo, de, né, realizar essa divisão aqui, por exemplo. Então, falar, ó, a sua articulação está aqui, né, a sua dor, por exemplo, ela está fora da articulação. E realmente, muitas vezes, são pontos de tensão que estão bem próximos da articulação, mas que não são, né, dentro da articulação, ou seja, não tem relação com as estruturas da articulação do joelho.